Meus irmãos queridos, faz um pouquinho mais de um ano, em março de 2020, que a OMS declarou que estávamos vivendo em estado de pandemia global por conta do Covid-19. Desde então, nós temos enfrentado esse desafio pandêmico, principalmente em nosso país. Temos vivido momentos em que oscilamos com esperança, com um número decrescente de casos e de óbitos, mas também vivemos momentos onde somos assustados pelo aumento da curva e por um crescimento exponencial tanto no número de óbitos quanto no número de mortes. Isso sem falar no número de internações e da fila aguardando uma UTI. Estamos vivendo mais um momento como esse, um ano e pouquinho depois. Nós nos deparamos com um momento assim delicado em nosso município, em nosso estado, em todo o nosso país. É um tempo desafiador e nessa semana, a partir do dia 26 de março de 2021, nós, aqui enquanto município do Rio, entraremos em um estado de isolamento mais minucioso, com um pouquinho mais de barreiras. Não um lockdown, mas sim com restrições mais duras para que nós possamos sair desse momento tão desafiador. E eu sei que quando nos deparamos com esse tipo de notícia e depois de passar um ano lidando com esse desafio do isolamento e ainda recebemos mais essa grande e essa triste notícia de que precisamos de mais isolamento para tentar lidar com os números de casos, para tentar lidarmos com os números de óbito e fazer com que esses números decresçam. Isso traz aos nossos corações angústias, medo, apreensão e insegurança. É desafiador, mesmo quando há pouco recebemos a boa notícia de começarmos a vacinação no nosso país, ainda assim lidarmos com esse crescimento exponencial da doença. E como igreja, como é que ficamos com relação a isso? E às vezes nos perguntamos, e as nossas portas fechadas, e o desafio de viver a nossa fé dessa maneira. E pensando nisso, e pensando nesse momento especial, é que me lembro de Atos 8, capítulo 1, e o texto sagrado diz o seguinte: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Por mais que sejam momentos diferentes, que sejam realidades distintas de Jerusalém do primeiro século e do Rio de Janeiro do século 21, ainda assim eu consigo ver similaridades com esse texto, com o momento que nós vivemos. A primeira delas é um momento desafiador enfrentado pela igreja. No nosso caso, é enfrentar uma grande pandemia. No caso da igreja de Jerusalém, naquele momento, é a perseguição que é desencadeada. Mas eu acredito que as similaridades não sejam só nos desafios enfrentados, mas nas duas situações a igreja foi impedida, e no nosso caso está impedida em alguns sentidos, de se reunir presencialmente. A igreja de Jerusalém não pôde mais se reunir nos seus cultos costumeiros, seus cultos dominicais, mas por conta da perseguição foi impedida e todos tiveram que sair e não se reunir mais como igreja. Nosso caso, por conta de um vírus que tem assolado todo o globo, nós estamos impedidos de ter aquele relacionamento mais próximo. Mas eu ainda tenho mais a aprender com esse texto. A primeira delas é que Deus não perdeu o controle. Porque no caso de Atos, que a igreja foi impedida de se reunir e teve que não só se refugiar em seus lares, mas a igreja sofreu muito além disso, as pessoas tiveram que ir embora de Jerusalém, se tornaram verdadeiros refugiados. Mas ainda assim, nesse momento desafiador, Deus usou aquele momento para fazer sua palavra ser difundida. Naquele momento de perseguição, onde a igreja de Jerusalém se tornou impedida de se reunir, foi que ela foi para a Judéia, foi para Samaria e dali se espalhou pelo mundo. Deus usou aquela circunstância difícil para que o evangelho de Jesus Cristo chegasse aos locais inimagináveis para aquele povo.
E talvez nós estejamos nesse momento onde nós não sabemos o que Deus tem feito, mas não podemos negar e nem desacreditar o fato de que Ele tem feito. Deus tem nos oportunizado nesse momento difícil meios para anunciar o Evangelho aos locais mais difíceis e longínquos do nosso país e do nosso mundo. Então, não é por conta de não podermos nos reunir dominicalmente, como fazíamos, como a igreja de Atos também foi impedida, que a mensagem do Evangelho parou. E a segunda lição, que acho de suma importância, é que a igreja de Jerusalém, que depois se espalha por Judéia e Samaria, e depois vai fundar a igreja de Antioquia e vai além, ela deixou de se reunir para preservar a vida. A perseguição havia começado. Talvez a igreja poderia ali continuar a se reunir dominicalmente e ir irmão por irmão morrendo. Mas aquela igreja entendeu que a preservação da vida era importante e era um meio de glorificar a Deus, que é o doador da vida. Então, as medidas que aquela igreja tomou para que as vidas dos irmãos fossem preservadas foi sair pela região e fugir do ambiente de perseguição, se proteger. No nosso momento e no nosso momento pandêmico, a proteção é adotando as medidas de segurança que hoje nos são orientadas. E não só isso, também, mesmo sendo difícil estar sem aquele contato mais íntimo, mais próximo, nós abençoaremos quando respeitarmos esse tempo de distanciamento, preservando a vida. Isso não nos silencia como mensagem do Evangelho. Eu creio que você está me ouvindo sem estar na minha presença nesse momento. Você pode fazer o mesmo. A mensagem do Evangelho não está presa, por mais que muitas das vezes nós estejamos. Mas devemos ter a consciência, se estamos, é por preservação à vida, por amor àqueles irmãos, por amor àquele que é o nosso próximo. Então, meus irmãos queridos, sei que é difícil, sei que está sendo muito difícil. Tenho experimentado isso na minha vida e na vida da minha família também. Mas eu oro para que Deus me dê força de confiar que Ele continua conduzindo a história e que Ele me dê sabedoria para ser um veículo de preservação da vida, de cuidado com o meu próximo, tanto anunciando a mensagem do Evangelho, quanto nesse momento, usando máscara, álcool em gel e ficando em casa. Que Deus nos ajude a fazermos a diferença no nosso tempo. Deus abençoe a sua vida.